Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas e hoje eu queria falar sobre uns tais de motoqueiros temerários. Antes disso, deixa eu falar um pouco sobre a realidade nas ruas para quem realmente presta atenção, né? Se você for realmente prestar atenção em como os motoqueiros circulam pelas ruas, você vai chegar à mesma conclusão que eu chego fazendo isso quando eu ando por aí. Que é o seguinte, por exemplo, pega assim, de cada 10 mil motoqueiros que você cruza nas ruas, desses 10 mil, 9.900 andam direitinho, respeitam as regras, com calma, tal, sem problema nenhum. Dos outros 100 que sobram, né? Desses 10 mil, 9.900 andam direitinho, dos outros 100 que sobram, 99 realmente são imprudentes, correm um pouquinho a mais, às vezes fazem um certo zigue-zague, mas eles fazem isso porque eles estão pressionados pelo trabalho. Ou porque o trabalho deles é andar de moto e precisam entregar rapidamente as coisas, ou então porque eles precisam chegar rápido no trabalho, porque moram muito longe, alguma coisa assim. E um só em cada 10 mil, também é imprudente, mas é imprudente por outra motivação. É imprudente porque aquele ato arriscado causa nele excitação, prazer. Esse é o temerário, né? É sobre esse carinha que eu queria falar hoje. Então, nós temos, né, que boa parte dos motoqueiros andam direitinho, uma pequena parte é imprudente, e é muito importante de separar esses imprudentes em pressionados, que são a grande maioria dos imprudentes, e dos temerários. Os pressionados são motivados pela pressão, obviamente, e os temerários pelo prazer, pela excitação. Outra coisa importante, né, que não existe um motoqueiro, um carangueiro, qualquer coisa assim, bicicleteiro, que seja sempre imprudente, sempre temerário. Às vezes a gente anda direito, às vezes a gente faz algumas coisinhas erradas, né? Devia passar 60 por hora num lugar, passa 61, e coisas desse tipo que todo mundo já fez. Então, é errado falar que alguém é temerário, ou alguém é imprudente. A pessoa cometeu um ato de imprudência, a pessoa cometeu um ato temerário num determinado momento. Então, isso é bastante importante também, para a gente não ficar só rotulando as pessoas, né? Esses temerários, que são chamados assim por mim, eles não são aqui no Brasil classificados, não tem uma classificação única, nem pelos acadêmicos, nem pela mídia, mas em outros lugares eles têm. Então, por exemplo, no Japão existem os bossozokos, que é um movimento que foi bastante forte nos anos 80, de jovens que saíam no sábado à noite para empinar moto, que era toda modificada, e para correr, se meter em briga. Então, eles tinham uma identidade própria dos bossozokos, que são tribos da velocidade. E na Malásia existem os Mat Rampits, que também são jovens que empinam, gravam vídeos e que também têm uma identidade própria. Aqui no Brasil, embora tenhamos esses jovens que praticam esses atos temerários, eles não têm um nome. Alguns chamam eles de vida louca, de maloqueiro. Eu vou chamar aqui de temerário, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Existem teorias que tentam explicar por que esses jovens, eu falo jovens porque a maior parte são jovens, mas é claro que tem tiozões também que pegam uma moto extremamente potente, correm demais na estrada e ultrapassam no lugar que não deve entrar. Eu vou falar jovem, mas que é a grande maioria, mas todo mundo pode ser temerário em um momento ou outro. Existem várias teorias que tentam explicar por que essas pessoas têm essa atitude temerária. Uma delas é que eles estão sob efeito de drogas. A outra é que eles são pressionados pelo grupo, ou querem impressionar o grupo ao qual pertencem. Uma outra é que eles são atraídos pela delinquência por romper as regras, por desrespeitar as regras. E também existe uma outra teoria de que eles não sabem que eles estão fazendo alguma coisa arriscada, eles não sabem das consequências do que eles estão fazendo. Cada teoria dessas tem um método específico para tentar minimizar essa questão dos temerários. Então, por exemplo, quem defende que o problema é o uso das drogas, defende a lei seca, né? Então, uma vez por semana vamos fazer uma blitz numa rua importante e ver se isso resolve. Os que defendem que o problema é a pressão no grupo, vão falar assim, toda vez que a gente encontrar um bando de garotos de moto se congregando, vamos apreender todas as motos. Vamos fazer isso uma vez a cada 6 meses, colocar no jornal e tudo vai estar resolvido. Os que acham que o problema é a atração pela delinquência, falam assim, não, vamos multar que vai resolver, né? Vamos multar as pessoas que cometerem atos imprudentes e tudo vai ser resolvido. E os que acham que os jovens, esses temerários, não sabem dos riscos, falam assim, não, vamos fazer uma campanha melodramática mostrando que quem anda de moto pode ficar paraplégico, pode morrer, que daí tudo vai ser resolvido. E nós sabemos que as coisas não estão sendo resolvidas, né? O número de acidentes graves e de mortes tem continuado mais ou menos o mesmo, da onde a gente pode concluir que essas teorias para explicar essa motivação dos temerários e esses métodos não estão sendo suficientes. Claro, eu defendo, eles são importantes, mas não estão sendo suficientes, porque eles não estão
reduzindo de forma drástica o número de acidentes graves e de mortes. Por que nós pensamos, assim, qual é o problema da forma como nós vemos os motoqueiros que está nos impedindo de tentar resolver de forma efetiva esses problemas? Uma questão é que nós temos a nossa memória, ela é muito ligada às nossas emoções. Então, por exemplo, eu dei aquele exemplo lá no começo de cada 10 mil motoqueiros que andam, pelos quais nós cruzamos nas ruas, andam direito, 9.900 andam direitinho, mas esses são invisíveis na nossa memória, nós não lembramos deles, porque não aconteceu nada. Os outros 100 que passam perto da gente, e às vezes rápido demais, cruzam perto da gente e quase caem, esses causam uma emoção muito grande, ou medo, ou raiva, né, com adrenalina, e essa emoção muito forte faz com que isso fique preso na memória. Então a gente só lembra desses carinhas, não lembra dos que andam direitinho. Esse é um problema. É claro que os seres humanos são assim, não tem muito o que fazer, mas é meio triste quando as autoridades, os acadêmicos também pensam assim, não deveriam pensar. Outro problema é que existe um discurso oficial de que o motoqueiro é sempre o culpado. Então, não tem, assim, qualquer conversa um pouquinho mais séria, um pouquinho mais profunda que você tenta ter com qualquer pessoa, a pessoa fala assim, não, o motoqueiro é o culpado. Então, fala assim, não, a gente podia melhorar o projeto das motos, o motoqueiro é sempre o culpado. A gente podia fazer um treinamento melhor dos carangueiros para eles cuidarem das motos. Não, o motoqueiro é sempre o culpado. Nós poderíamos criar uma norma regulamentadora para proteger os trabalhadores que andam de moto. Não, o motoqueiro é sempre o culpado. Todo mundo quer usar esse discurso porque vende jornais, porque tira a responsabilidade das autoridades que não conseguem diminuir os acidentes, porque não força as fábricas a mudarem o projeto dos carros, principalmente das motos em particular. É muito cômodo para todo mundo, né? Principalmente quando ninguém é responsabilizado por essas mortes, por esses acidentes graves, já que o culpado é sempre o motoqueiro, né? Então não tem o que fazer, né? E a outra coisa é que nós confundimos a imprudência dos pressionados, que não estão fazendo aquilo por prazer, estão fazendo porque, obviamente, porque eles têm pressão para fazer isso, para andar rápido demais, com os temerários que fazem por prazer. É importante separar esses dois comportamentos, que são muito parecidos, mas separar as motivações, porque a forma como lidar com eles é diferente. De novo, esse vídeo é sobre os temerários e não sobre os pressionados, que são importantes também. Existem vários filmes que mostram motoqueiros que têm esse comportamento temerário, né, que empinam a moto, correm demais, se metem em brigas, usam drogas, e que esses filmes não só retratam, não apresentam soluções, mas mostram principalmente a angústia que esses jovens vivem, sem outra alternativa, sem uma boa socialização, sem perspectiva de um bom trabalho, sem um lugar para competir de forma segura. E como essa angústia, assim, o único lugar onde eles se sentem alguém e se sentem vivos é quando eles brigam contra o grupo, quando usam drogas que sentem alguma excitação, quando empinam a moto e por aí vai, né? Então são vários filmes, eu vou citar rapidamente. Tem o Selvagem, de 53, com Marlon Brando, que se passa nos Estados Unidos. Quadrophenia, na Inglaterra, que é um filme sobre os anos 60, mas é filmado nos anos 70. O Selvagem da Motocicleta, do Coppola, dos anos 80, também se passa nos Estados Unidos. A Vida de Jesus, de 97, é um filme francês, né? Mostra como esses jovens usam a moto e as brigas, a violência para viver, para conseguir se sentir vivos. E um documentário que é Sayonara, Tribos da Velocidade, que é de 2012, mas sobre os Bossozokos, né, que é aqueles japoneses que tiveram um movimento bastante importante nos anos 80. Bem, daí eu já tinha então assistido todos esses filmes, tenho a vivência na rua como motoqueiro, conheço, né, esses estudos teóricos, esses métodos, mas eu sempre ficava insatisfeito. Falei assim, mas por que esses jovens se arriscam, né, em cima de uma moto? Por que eles arriscam a vida deles em cima de uma moto? Daí eu comecei a tentar estudar um pouquinho alguns livros alternativos. A ideia veio quando eu estudei esse livro aqui, né, que é um livro do Sato, um livro de 98, Kamikaze Biker, e esse livro tenta explicar esse movimento dos Bossozokos, né, desses japoneses. E o que é interessante é que ele tenta explicar assim, por que esses jovens eles saem à noite e se vestidos de kamikaze, se metem em brigas, estupros coletivos e fazem, né? Será que eles são delinquentes? Será que eles gostam da violência? E daí ele dá uma explicação, ele fala assim, não, que ele não concorda com isso, que é a explicação corrente, né, na época dele, de que existe uma atração pela delinquência, mas para ele o que eles faziam isso porque eles queriam se sentir bem. E daí o que ele cita, né, eles queriam se sentir bem organizando um evento, participando de um grupo, escolhendo a roupa diferente deles, customizando as motos, que isso causava um prazer
para eles, uma evolução, era o que eles tinham à disposição, eles não tinham outra coisa para fazer. E daí ele cita uma teoria chamada teoria flow, escoamento, fluxo. E daí eu fui atrás desse flow para saber o que é. Eu tenho que ler aqui o nome, a pronúncia do cara, que é o... Deixa eu colocar aqui o livro primeiro, Flow, e o nome do cara é Mihai Csikszentmihalyi. Bem, não fui eu que dei esse nome para ele, não me culpem. Esse flow, por essa teoria, esse autor, ele comenta que nós nos sentimos muito bem quando nós estamos nesse estado. E esse estado de flow, né, de fluxo, da gente se sentir bem, sentir assim, desprendido do mundo, é quando as nossas habilidades casam bem com os nossos desafios. Então, se eu viver num lugar onde eu tenho poucas habilidades e tenho uns desafios grandes demais, né, por exemplo, eu tenho que trabalhar num trabalho extremamente técnico, mas eu não estudei direito para isso, eu me sinto muito ansioso, né, eu não consigo viver bem. E se eu, por outro lado, né, eu tiver muita habilidade e não tiver desafios à altura para eu poder me estimular e crescer, eu vou me sentir entediado. Então o que ele fala é que a gente busca esse estado de flow, onde a gente pode se sentir ao mesmo tempo, né, sentir que as nossas habilidades estão do mesmo tamanho dos nossos desafios, e com isso os desafios fazem com que nossas habilidades cresçam, e aí precisa viver num ambiente onde os desafios começam a ficar cada vez maiores. E daí ele cita esse caso dos motoqueiros, por exemplo, lá do Japão, em que eles fazem isso, né, eles têm que evoluir socialmente, organizar os grupos, fazer novas roupas e músicas e pilotar melhor, e como isso faz com que eles se sintam bem. E eles não têm outro lugar para fazer isso, eles não tinham, pelo menos na época, escolas muito legais e perspectiva de emprego, né? Assim que o Japão começa a melhorar na década de 85 para cá, começa a ter aquele grande crescimento econômico, os bolsozocos simplesmente desaparecem, né? Porque os jovens têm outras coisas para fazer, mais legais do que se matar na rua. Então é bem interessante. Um outro livro que continua um pouco isso, é esse daqui, que é do Apter, que é A Psicologia da Excitação. Esse livro é um pouco parecido com o Flow, mas é assim, o que ele defende é que nós, primeiro, precisamos de um certo estímulo para viver, nós gostamos de ter um estímulo, esse estímulo pode ser sexual, intelectual, cultural. Aqui, principalmente, ele fala do estímulo causado pelo risco, e que a forma como nós lidamos com esse risco depende da ocasião. Nós podemos nos sentir ansiosos com o risco, ter medo, ou nós podemos nos sentir excitados com o risco, né? Esse estímulo, qualquer um desses, pode ser causa de um prazer, né, de uma excitação. E daí ele fala, né, como essa busca pela excitação é uma busca do ser humano e que tem grandes vantagens para o coletivo, né, de descoberta científica, intelectual, desenvolvimento artístico, tecnológico, exploração geográfica, o risco que a pessoa tem, né, de criar novas empresas e por aí vai, né, de se meter na política. E ele fala que isso é um grande motivador. O risco é um grande motivador, desde que a gente se sinta seguro, porque daí a gente vai se sentir numa situação de excitação, como eu disse, e não de ansiedade. Então, essa é uma visão importante desse autor, porque para ele não adianta a gente tentar barrar essa busca pela excitação dos jovens, que são que esses métodos usuais tentam fazer, né? Fazer, vamos proibir eles de empinarem, vamos proibir eles de correrem, vamos proibir eles de se agruparem, porque se eles não tiverem esse canal para excitação, eles vão para um outro local, né? Então, resumindo um pouco esse estudo, esses métodos usuais, essas observações, nós podemos chegar assim, a algumas explicações de por que nós andamos de moto. Primeiro, nós andamos de moto por necessidade. Nós precisamos de moto para trabalhar, né, para trabalhar em uma empresa onde os produtos são entregues por motos, ou para chegar no trabalho, né, como locomoção. E também andamos por prazer. Andamos por prazer de nos sentirmos numa situação em que as nossas habilidades casam com os nossos desafios, ou numa situação em que há um certo risco, só que nós nos sentimos seguros, e isso nos causa excitação, nos causa desenvolvimento. Uma outra motivação para a gente andar de moto, que está nesse livro daqui, né, do Thompson, que é Corpos em Movimento, é o prazer físico também, né, que eu não comentei muito, mas também é essa daí, né, o prazer de acelerar, de fazer uma curva, de sentir o sol na pele num momento, depois a chuva no outro momento, e por aí vai, né? Então, assim, o prazer, a vibração da moto, a mudança rápida de direção, todas essas sensações físicas também causam prazer. Então, nós temos um prazer psicológico e um prazer também físico, que é derivado da moto, além, claro,
da necessidade. Então, vamos lá. Como é que nós podemos ajudar os temerários a não se meterem em situações que são inseguras para eles e que são inseguras para os outros também? Claro, devemos continuar com as medidas, os métodos usuais, que é tentar proibir que eles se metam nessas situações, ou com multas, com apreensões, com blitzes, com campanhas melodramáticas, por aí, mas principalmente a gente tem que aceitar que esses jovens vão buscar excitação em algum lugar, ou ali ou em outro lugar. E daí o objetivo que nós temos aqui é tentar canalizar essa busca de excitação para um lugar legal, e não para um lugar ruim onde eles estão indo. Isso, então, daí vem uma outra parte dessa teoria do Apter, sobre a psicologia do risco, da excitação, é que existem dois tipos de excitação. Né? Excitação, de novo, é quando nós temos uma condição de risco, sexual, cultural, intelectual, qualquer coisa, moral, né? Uma situação de risco em que nós nos sentimos insegurança. Essa sensação de segurança pode ser real ou irreal, isso é uma outra história. O importante é como nós percebemos essa segurança. E essa excitação pode ser uma excitação inteligente, onde aquilo ali traz um desenvolvimento pessoal ou um desenvolvimento para a coletividade, ou pode ser não inteligente, onde ela pode ter efeitos ruins, mas também essa excitação acaba em si mesma, então não resolve nada. Exemplos, então, vamos pegar esse exemplo dos temerários, vamos ver coisas não inteligentes que eles podem fazer, né? Uma busca de excitação não inteligente. Usar drogas, empinar no lugar que tem muito carro, se meter em brigas, descumprir as regras só por descumprir, se meter em vandalismo, quebrando os sinais. Essas são coisas que podem até dar uma excitação na hora que eles estão fazendo, né? Ou medo de ser pego, ou alguma coisa assim, ou o prazer de serem admirados, mas é uma excitação que acaba em si mesma e não faz eles evoluírem. E a gente pode ver um grupo também parecido, mas que não faz isso, né? Um grupo também que anda de moto, mas que busca produzir competições seguras, com ambulância, com roupas que protejam no caso de quedas, pessoas que gostam de estudar a tecnologia da moto, ou então gostam de estudar a sociologia daquele agrupamento, grupos que tentam se desenvolver politicamente para defender os seus direitos e os seus desejos, outras pessoas que querem produzir vídeos e textos e tirar fotografias e confeccionar novas roupas, customizar as motos. Então a gente pode ter assim, essa excitação dos jovens pode ser usada para o bem deles, para a organização política, para desenvolvimento educacional, pode ser muito legal, só que a gente precisa dar uma mão para eles, né? Eles vão buscar excitação em algum lugar. Ou nós podemos criar um ambiente onde essa excitação vai ser legal, vai ser inteligente, vai levar ao desenvolvimento deles, ou eles vão procurar num lugar que vai ser ruim para todo mundo, né? A sociedade tem que ajudá-los, né? Então, coisas importantes para enfatizar. A excitação, a busca pela excitação move as pessoas. Não adianta esconder isso, tentar impedir isso, porque elas vão procurar em outro lugar. E o segredo é canalizar essa busca pela excitação para que seja uma excitação inteligente, uma coisa produtiva e que envolva desenvolvimento. Então, o que nós temos que fazer para ajudar os temerários, para que eles não se metam nessas coisas perigosas, né? É o que todo mundo fala, é dar acesso para esses jovens de um ambiente com uma socialização legal, um lugar com esporte, cultura, lazer, estudo, um trabalho, para que eles possam sempre se desenvolver. E nesse desenvolvimento eles vão se sentir excitados e nessa excitação eles vão fazer o bem para eles e para todo mundo. E a outra coisa que nós vamos ensinar esses jovens, educar esses jovens, essa talvez seja a parte mais difícil, de que a excitação inteligente é muito mais prazerosa, não é moralmente mais válida, é mais prazerosa do que essa excitação não inteligente, né? Pô, imagina o que é mais legal. Imagina um carinha que só fica empinando lá na frente de 3 colegas. Ele tem um certo prazer ali naquele momento de fazer isso, de ter esse risco. Mas imagina esse cara se ele tiver um lugar para se desenvolver como piloto, um autódromo seguro, com ambulância, com roupas, e esse cara vai pilotando cada vez melhor e vai aprendendo a procurar patrocinadores, né? E a entrar numa organização de pilotos, e daí ele se transforma num grande piloto, famoso, aclamado por todo mundo, que aparece na televisão. Quem que vai ter mais prazer? O cara que empina para 3 colegas ou o grande piloto do MotoGP, por exemplo? É claro que é esse, mas a gente precisa primeiro, dar condições para ele e ensiná-lo de que isso é muito mais legal, né? Esse desenvolvimento pessoal é muito mais prazeroso e causa muito mais excitação ainda, né? Só para terminar, deixa eu falar sobre os motoqueiros em geral, né? Aqui eu falei muito sobre os temerários, mas, como eu falei, a grande maioria é de motoqueiros que não são temerários nem são imprudentes. Então, o que a gente pode fazer para ajudá-los?
é diminuir a pressão pela velocidade. É fazer com que, de alguma forma, as empresas sejam responsabilizadas por pressionar os seus motoqueiros ou a irem rápido demais para o trabalho ou que trabalhem rápido demais na entrega. Uma forma de fazer isso é criar uma norma regulamentadora, né? Por exemplo, existem normas regulamentadoras que defendem os trabalhadores nas fábricas. Se por acaso uma máquina está acidentando muitos trabalhadores, é responsabilidade da fábrica dar um jeito nisso. Ou ela ajeita, colocando automatização, diminuindo a velocidade, ou então essa máquina vai ser proibida, ponto final. É a fábrica que deu um jeito. Engraçado que na cidade não é assim, né? Nas cidades, essas máquinas, carros e motos, acidentam muitas pessoas, mas ninguém coloca a responsabilidade em ninguém. Fala assim, ó, se vocês não sabem fazer carros e motos direito, então vamos tirar esse negócio, não vai ter mais esse equipamento. O dia que tiver essa força, daí as fábricas e as empresas que contratam motoqueiros vão ter que mudar isso daí. Então, isso é uma coisa importante, tentar diminuir essa pressão pela velocidade, desconstruir esse discurso oficial de que o motoqueiro é sempre o culpado de tudo, porque não é. Existem estudos acadêmicos sérios, feitos nas ruas, não nos hospitais, nas ruas, que demonstram que a maior parte dos acidentes é causada pelos carros e não pelas motos, né? Claro que quem faz estudo só no hospital não faz isso, porque o cara vai no hospital, vê quantos mortos tem ali e fica tentando adivinhar o que acontece na rua. Mas na rua não é assim, então precisa desconstruir esse discurso, né? Porque esse discurso ele impede qualquer discussão mais importante do que ele pode fazer para mudar os carros, para mudar as motos, para mudar o comportamento das pessoas. Então, parar com esse discurso. Às vezes o motoqueiro é o culpado, mas nem sempre. Lembrar que os temerários não são representativos de todos os motoqueiros. A maior parte dos motoqueiros anda direitinho. Uma minoria é imprudente, mas é imprudente porque está sendo pressionada. E a minoria da minoria da minoria é que de temerários, que precisam ser lidados também, resolvidos, mas não vamos usá-los como representantes de todos os outros motoqueiros. Outra coisa importante é criar metas para redução de acidentes. Então, por exemplo, quando alguém propõe, fala assim, vamos fazer uma campanha melodramática para tentar diminuir os acidentes. No ano que vem tem que ver assim, quantos acidentes, qual foi a diminuição de acidentes? Funcionou essa campanha ou não? Funcionou a lei seca ou não? Né? Esse ano teve 10 mil mortes. O ano que vem, a gente faz as contas, teve quantos? 10 mil? Então não funcionou. 9.999? Não funcionou. 8 mil? Ah, legal, passou de 10 mil para 8 mil. Está resolvendo. A gente tem que ter métricas para quantificar se as coisas estão funcionando ou não. E, finalmente, tentar diminuir os riscos, né, o perigo do sistema de trânsito. Né? O nosso sistema de trânsito é muito perigoso porque os veículos andam rápido demais, nós temos uma velocidade muito alta, porque os veículos são muito diferentes, os carros pesam 1 tonelada, as motos 150 kg, as bicicletas 15, 20 kg e andam em velocidades diferentes, com manobrabilidade diferente. Então é claro que isso vai criar problemas, então a gente tem que diminuir a velocidade de todos esses veículos, pensar seriamente em vias segregadas para cada tipo de veículo e também pensar em sistemas mais inteligentes de comunicação entre esses veículos para a criação de alarmes ou alguma coisa assim, né? Bem, então resumindo o resumo do resumo, os imprudentes são uma minoria, os temerários são a minoria da minoria, nós temos que criar alternativas para que os jovens tenham uma excitação inteligente que leve ao desenvolvimento deles e só assim eles deixarão de fazer coisas perigosas, e nós temos que tratar a maior parte dos motoqueiros como vítimas, né? Vítimas da pressão pelo trabalho e vítimas de um sistema de trânsito extremamente perigoso, e não considerá-los como algozes, né? Como os causadores dos problemas. Bem, é isso. Meu nome é Fábio Magnani, do Equilíbrio Duas Rodas. Até a próxima. Tchau.